Então, quando a gente pegou o pior salário do Brasil, da educação, e botou entre os 3 melhores, na época com Binho, secretário de Educação, treinando, construindo as escolas, as unidades de saúde a mesma coisa, meu amigo, eu lucrei, a cidade lucrou, o Estado lucrou, funcionário público é parte da equipe. Essa semana eu fiquei preocupado. Por quê? Eu vi 2 manifestações, uma muito grave. Da segurança? A da segurança, eu nunca vi tanta gente da área da segurança, eu postei, fui solidário, querendo ser ouvido e querendo ter direitos reconhecidos. Eu não estou aqui dizendo que o governo tem que dar tudo, não. Mas o governo tem que criar as condições boas para quem trabalha, para quem é servidor público. E fiquei muito preocupado também com gente da educação do Estado e do município. A manifestação, uma era no Estado, na frente do Palácio. Eu nunca vi tanta gente da segurança. Da educação? Não, da segurança. Clamando na frente do Palácio, vi lá o deputado Edivaldo, outros parlamentares, o Zen, o pessoal que está aí na luta. E aí depois eu vi uma passeata enorme. Já tem o médico em greve na prefeitura. E uma passeata enorme do pessoal da educação. Gente, pessoas da educação entraram lá na prefeitura reclamando, gente do governo e do Estado, falando que não aguentam mais, que não dá para voltar com as aulas. Então, sinceramente, dá para esse pessoal pelo menos respeitar os trabalhadores, porque senão vai ficar ruim para nós, moradores de Rio Branco. Porque quem faz as coisas são os servidores. Não, o Lula fez desoneração na folha, no custo dos serviços para a cesta básica. O Lula fez isso. No governo da Dilma, a desoneração, eu estava no Senado, foi de 114 bilhões de reais. Ou seja, deixa de arrecadar 114 bilhões de reais para incentivar isso para gerar emprego. Aquilo ali teve 2 movimentos. Tinha o interesse do governo de fazer desoneração em alguns setores que gerariam emprego, e aí entrou Eduardo Cunha, Centrão, e aí botou os negócios dele dentro de um plano que era para gerar emprego, aí já não era mais para gerar emprego. E fez falta para o Brasil. Então, nós erramos, porque, de algum jeito, misturamos 2 coisas que tinham lá. Se você olhar bem, nessa desoneração, o Lula fez da cesta básica, do arroz, do feijão, do pão. Não foi populismo, foi política. O que é que aconteceu? Botaram queijo suíço, botaram salmão. Quem botou? Esse pessoal que critica o PT, cara, que critica o Lula. Botou lá, se tu olhar, botou tudo na cesta básica. Gente, é justo fazer isso. O Brasil isentar de imposto o queijo suíço, o salmão do bacana. Quem compra isso tem dinheiro. A indústria brasileira acabou. Tu tem noção de quantos milhões ou centenas de milhões de geladeiras foram vendidas quando o Lula fez o Luz para Todos? Aqui no Acre. Nenhuma propriedade rural, nenhuma tinha luz elétrica 24 horas antes do Lula, antes do meu governo. Fomos nós que votamos, irmão. Foi o PT que votou. Eu no governo, com a ajuda do presidente Lula, começamos com o Fernando Henrique, mas na época do governo Fernando Henrique era pago. O do Lula era de graça. Aí o Lula vai, pegando uma taxa que tinha na conta de luz e cria um programa fantástico que botou luz para todo mundo aqui. Esse talvez seja o maior legado para os fazendeiros, para o produtor, para o criador, para todo mundo ter energia. Tirou de um século e botou no outro. E isso foi feito, combinado, para ajudar a indústria. O que é que ia acontecer quando tem luz elétrica? A pessoa vai comprar uma geladeira, um liquidificador, uma televisão, enfim. Isso gera o quê? Emprego, cara. O Acre tinha um PIB, Produto Interno Bruto, de 1 bilhão e 600 milhões quando eu assumi o Acre. Quando eu passei, deixei com quase 6 bilhões de PIB para o Binho. Antes de eu assumir, os professores não tinham formação de nível superior, mais de 2.000. Aí nós botamos o FAC, fiz um convênio, o Binho era secretário, formamos todos os professores do Estado, todos os professores de todos os municípios, rurais e indígenas. Isso significa que o professor que ganhava menos de um salário mínimo quando eu assumi, depois passou para ganhar R$ 1.200 naquela época. Então, nós saímos dos últimos salários para ficar entre os 3 maiores salários do Brasil na área da educação, disputando os primeiros lugares. Mais do que isso, nós conseguimos fazer um programa de investimento, de geração de emprego, que nós geramos do período que eu fui governador, 8 anos, a gente gerou mais de quase 50 mil empregos com carteira assinada naquele período. Não no governo, mas na economia. O Lula hoje está mais maduro, está mais experiente, mas é que o pessoal lembra que na época do Lula eles tinham trabalho, tinham renda. A miséria não era desse... O Brasil saiu do mapa da fome com o Lula. O Acre, a gente tinha uma situação aqui, a gente era feliz, cara. A gente não tinha violência, não tinha essas facções.
Não é que não tinha violência, foi reduzida. Eu desmontei crime organizado. Eu não. Doutora Salete, saudosa, o Félix, os comandantes da PM, o Gilvan e tantos outros, Célio. Eu estava falando essa semana com o Célio. Tantos que me ajudaram. Ministério Público, Judiciário, todo mundo se juntou, a gente diminuiu. O índice de morte aqui de violência era 18 pessoas para cada grupo de 100 mil. Quando eu assumi era 50. 50 mortes para cada grupo de 100 mil. Estou dando um número. A gente prestou conta. Eu fico muito triste de ver. Todo mês eu procuro ajudar algumas famílias, ajudar pessoas. Está todo mundo tendo que fazer isso. Agora mesmo o educandário, cara, que a última grande reforma quem fez fui eu quando fui governador. Que eu cuidava, a pedido do Dom Moacir, quando eu era prefeito. Mesma coisa do Lado dos Vicentinos. A última grande reforma lá do Lado dos Vicentinos foi feita quando eu fui governador. Isso é um absurdo. Quem tem que socorrer lá é o poder público, a prefeitura ou o governo. A sociedade tem que ser solidária, mas quem tem que ter responsabilidade é isso. Então, essa encruzilhada que eu estou, é que hoje eu vejo muito dinheiro nos outdoors. O deputado tal liberou 200 milhões, o senador tal liberou 300. Esse dinheiro está no outdoor, mas não está na vida das pessoas. Esse pessoal não fez uma casa. Estão no 4º ano de mandato, meu irmão. Ganharam tudo. Ganharam a presidência, ganharam 3 senadores, ganharam o governo, elegeram maioria de deputado federal, elegeram a maioria na Assembleia. Os caras não fizeram uma casa, uma casa. A única casa que foi feita foi aquela do Papai Noel. Uma família que não existe na frente do palácio. Uma única casa, gente. E sabe o que é casa? Casa, habitação, é a coisa que movimenta a economia. Qualquer bairro que tu escolher em Rio Branco, qualquer um, do Taquari a qualquer um outro, você vai passar a ver umas casinhas de madeira que eu fazia no PSH. Custava R$ 2.700, fazia no terreno da pessoa. Depois Binho e Tião fizeram muitas casas. Eu fiz muitas casas. Então, a encruzilhada que eu estou é simples. Eu acho que eu tenho que tentar ajudar o Acre. Eu estou sendo cobrado quando eu vou na padaria, quando eu vou no posto, quando eu vou no supermercado, quando eu converso com pessoas. Jorge, e aí, vai ser candidato? Agora, eu não vou me omitir. Eu acho que eu tenho que ser candidato. Tenho que aceitar esse convite, tenho que aceitar esse chamado, só falta definir se ainda é para o governo ou Senado, porque eu estou naquela, eu quero conversar mais com as pessoas, e aí quando pergunta eu digo, cara, tu que vai decidir. Eu tenho aqui comigo as tabelas todas de aumento de alíquotas, aqui, todos os aumentos de alíquota de ICMS em combustível, vamos começar agora, eles se deram em 1997, eu não era governador. 1997, Lei Cameli. A lei foi a lei complementar número 55, do dia 9 de julho de 1997. Ela tirou o ICMS da gasolina de 17, essa lei, aprovada na Assembleia. Na época, eu não era governador, e passou para 25%. Deixou o gás de cozinha em 17%. E o álcool saiu de 17% para 25%, porque Lei Complementar 55/97, governo Orley Cameli. E eu não estou acusando, não estou desrespeitando a memória do governador Orley, ele fez porque tinha necessidade. Era a política da época, aprovada na Assembleia. E também o diesel, que saiu de 17% e passou para 25%. E o querosene da aviação, o QAV que chama, saiu de 17% para 25%. Então, a alíquota que você tem de diesel, de gasolina, de álcool e de QAV foi na Lei 55, Lei Complementar 55, de julho de 97, tem nada a ver comigo, nem com Binho, nem com Tião. Energia. Agora vamos para a energia. Também tenho aqui. A energia nossa era 17%, tu tinha isenção para quem consumia até 50 kW. O governo Tião Viana passou a isenção. Nós passamos para 100 e o Tião passou para 140, ou seja, a pessoa que consome até 140 kW não paga ICMS, a conta dela. E em 1997, a mesma lei complementar 55, de 9 de julho de 1997, passou o ICMS da energia na conta de luz de 12 para 17. Eu vou te dar todas as tabelas, são dados oficiais da Secretaria da Fazenda. Terminando o programa, vou deixar com você. Porque aí, quem sabe, a mentira sai e entra a verdade. Então,
Em relação a esses percentuais, Orley e Cameli. Não, todos esses percentuais foram alterados no governo, na época do governador Orley. Não estou dizendo que foi ele, porque era circunstância. Aí, o que é que acontece em 2001? Eu apresentei uma lei complementar, né, número 100. Por que tivemos em 2000 e 2001? Estou falando a pura verdade. O apagão na época do governo Fernando Henrique. Lula não era presidente. Lula ganhou em 2002. Quando houve o apagão, que ficou Rondônia no escuro, Rondônia na escuridão, cara. Não tinha hidrelétrica ainda, eles montaram uma baita usina de geração a diesel lá em Porto Velho, uma enorme usina, para resolver o problema do apagão, e já estava trabalhando ali em transmissão. O Leão. O Leão, para cá. Aí o Leão ficou pronto. Toda a energia no Acre, que tinha saído de 12% para 17% no governo Orley, toda a energia nossa era gerada aqui, não vinha nada de fora. Gerada a diesel. O diesel era a grande contribuição para pagar salário para todo mundo, o ICMS do diesel, 17% que o Orley tinha passado, de 12% para 17%. O que é que acontece? O governo federal chega e diz, olha, vou desligar as usinas todas de Rio Branco. Geração não vai ser mais aí. Você sabe o que é que significa dizer? Perda de receita. Acabar com aquela usina do Barro Vermelho, a outra que tinha ali, aquela outra que tinha da Eletronorte na estação, eu era governador. O governo federal falou, mas eu falei, ó, cara, eu vou quebrar, o Acre vai falir. Porque a receita maior nossa é do ICMS, que vem do diesel, que a gente vai deixar de receber, porque deixa de vir para cá o diesel, e da energia elétrica. Aí eu falo, só tem uma solução. O diesel a gente não pode fazer nada, porque vai consumir, cair pela metade o consumo de diesel no Acre. Porque quem consumia 24 horas era a geração da usina. Aí falou, ó, tem que pegar o ICMS, que está em 17, passar para 25, para ficar igual aos outros estados. Nossa, era baixo, cara. Foi isso que aconteceu. Então, a lei complementar número 100 foi feita para compensar a retirada de milhões do Acre por conta da linha de transmissão que veio. E não era pela hidrelétrica ainda não. Era para botar para funcionar a usina que o governo federal tinha, que dizia o seguinte, ou ela funcionando ou não, a gente paga por mês para o dono da usina. Era privada. E não tinha sentido ter a linha, o Acre gerando aqui a diesel, vindo o caminhão toda vez e tendo uma usina lá que o governo federal pagava. Eles falaram, não tem jeito, nós vamos desligar. Foi isso que aconteceu. Agora, o governo atual pode chegar e reduzir, fazer a política que quiser. Eu, se eu fosse governador, nesse período da pandemia, que teve 50 milhões no caixa, deixou de pagar a dívida, transformava isso em casa, transformava isso, como eu já sugeri, agora já estamos, espero no fim da pandemia, eu falei, põe uma bolsa, um auxílio emergencial de R$300, você vai alcançar, cara, 50 mil famílias do Acre, gastando 15 milhões por mês, dos 50 que tem, podia mexer nisso, melhorar o ICMS de combustível. Então, isso, eu vou te mandar os números, e tu vai olhar e ver. E outra coisa, né? Senão... eu não estou dizendo que está bom 25, eu acho que nós temos que tirar o preço do combustível do dólar, vai ter que mudar isso. Eu acho que a energia é uma conta que a população não aguenta pagar. Aliás, e tem que ter política. A Petrobras valia 15 bilhões quando o Lula assumiu, produzia 1 milhão de barris por dia. O Lula entregou produzindo 3 milhões de barris por dia com pré-sal. Passou para valer 350 bilhões de dólares, ao invés de 15. Chegaram os ladrões. Para mim, tinha que prender os ladrões. Prenderam foi a Petrobras e botaram a conta do contribuinte. Está tendo esse mês de dividendos, estão distribuindo 37 bilhões de dividendos para a Petrobras, para quem é acionista, os privados, e a conta quem está pagando é o cidadão. Não tem nada a ver, o petrolão, aquilo é uma coisa criminosa, tinha que ter prendido pessoas e não ter despedaçado a maior empresa nossa. E acho, sinceramente, que nessa altura do campeonato, não tem como o Brasil voltar a crescer se paga a energia mais cara do mundo, o combustível mais caro do mundo, coitado dos caminhoneiros, coitado do taxista, coitado do cara do Uber. Isso falta política pública. Se o Lula for, ele não vai tabelar preço, não. Se o Lula for presidente, mas ele vai ter uma política para um país que agora produz 3 milhões de barris, cara. Produzia 1, quando o Lula assumiu a gasolina era mais barato. Imagina com 3. Ó, o Acre tem origem na exploração de 2 árvores, gente. Todo mundo que veio para cá e fez o Acre foi para explorar a seringueira. Depois entrou a castanheira. Nós somos um estado que tem floresta. Eu fui o maior incentivador de a gente fazer mecanização. Meu governo começou a mecanização. Tinha ano que a gente fazia 3 mil hectares de mecanização, porque ninguém fazia, nós que fazíamos, o governo.
Então eu sou muito favorável a usar a terra, a gente ter agronegócio onde tiver, criação onde tiver, mas a vocação do Acre, eu tenho 88% é floresta. Se nós não tivermos uma política para transformar essa floresta em melhoria de vida para as pessoas, não tem jeito. Com essa coisa da mudança climática que a gente está vivendo agora, eu sou engenheiro florestal. Se fosse eu, nunca vi tanta oferta de dinheiro. Se a gente pegasse, chegar e dizer, ó, vamos transformar nossa floresta, que não está sendo podendo usar por conta da legislação, não pode ser usada, unidade de conservação, terra indígena, enfim, pega isso, transforma num fundo, e a gente pode ter uma boa renda para as pessoas vindas desse fundo florestal, desse fundo verde. Então, eu diria que o Acre só vai voltar a dar certo se a gente souber usar bem a terra que a gente já tem para usar, se a gente tiver política pública para gerar emprego e se a gente encontrar uma maneira de fazer a nossa floresta virar algo que melhore a vida das pessoas, seja de quem vive nela, seja quem vive nas cidades. E eu, com tudo que eu acumulei de experiência, acho que isso é muito possível, principalmente quando a gente vive agora a discussão de mudança climática.